Muito bem, pessoal, vamos agora ao estudo do plano de carreira aqui do magistério do município de Capivari do Sul. O plano de carreira do magistério é uma lei que traz as regras de como funciona a carreira dos membros do magistério aqui do município de Capivari do Sul, como vocês que vão passar nesse concurso e serão então integrantes aqui desta carreira. Vamos então nesta aula entender como vai funcionar essa carreira que vocês vão fazer parte e claro, né, como isso pode ser perguntado na prova do concurso. Então eu vou apresentar para vocês a lei e também eu preparei algumas questões. Para vocês resolverem no final da aula, que eu também vou gravar uma correção das questões em vídeo para que a gente possa fazer uma boa revisão e para que vocês estejam preparados para acertar as questões da prova sobre o plano de carreira. Bom, o artigo 1º apenas apresenta esta lei, que é a lei que dispõe sobre instituição, implantação e gestão do plano de carreira. É interessante que esta lei é de 6 de setembro de 2023. Claro que existia outro plano de carreira anteriormente. O plano de carreira foi reformulado e em 2023 foi instituído o novo plano de carreira aqui do magistério. Para fins de prova, esse artigo 1º não deverá ser cobrado, porque não tem nenhuma informação muito relevante. O artigo 2º nos traz que o regime jurídico do magistério público municipal é o regime estatutário. Pessoal, o regime estatutário significa que vocês que vão passar no concurso do magistério serão regidos pelo Estatuto dos Servidores aqui do município de Capivari do Sul. Quer dizer, vocês serão concursados e terão estabilidade após passar no estágio probatório, assim como os demais servidores do município. Então, os servidores do magistério aqui de Capivari do Sul têm o mesmo regime dos servidores da prefeitura em geral. A única diferença é que o plano de carreira é diferente, porque existe uma lei trazendo o plano de carreira do quadro geral e uma lei trazendo o plano de carreira de vocês aqui do magistério. Mas o regime de vocês é o estatutário, e se a banca afirmar isso na prova, vocês vão considerar correta essa afirmativa, porque o regime de vocês é o estatutário. Vocês serão regidos pelo Estatuto dos Servidores. E o que a banca poderia fazer como uma pegadinha para tentar te enganar nessa questão? Ela poderia afirmar, por exemplo, que o regime do magistério é o seletista, aquele regido pela CLT. Pessoal, se a banca afirmar isso na prova, está errado, porque vocês que vão ser servidores do município de Capivari do Sul não serão regidos pela CLT. Vocês serão regidos pelo Estatuto dos Servidores. Vocês terão esse regime chamado estatutário, certo? Muito bem. Então essa é a primeira informação importante que nós temos para fins de prova nesta lei, neste plano de carreira. Vamos avançando agora para conhecermos os princípios básicos da carreira. Pessoal, esse é um dos artigos que tem maior chance de ser cobrado na prova de vocês. Por que eu digo isso? Porque é muito importante que vocês saibam quais são os princípios da carreira e porque em outros concursos aplicados pela banca em outros municípios, ela já perguntou sobre esses princípios básicos. Quer dizer, em outras provas da banca isso já foi objeto de questão. E pode ser que agora aqui em Capivari do Sul também seja perguntado. Então, vamos conhecer e memorizar os 6 princípios básicos da carreira. O primeiro princípio básico é o princípio da habilitação profissional. O que significa isso? Significa que para exercer o magistério tu tem que ter formação específica. E a formação vai mudar de acordo com o cargo que tu vai ocupar.
Então, a habilitação profissional é o princípio que só vai atuar no magistério quem tiver formação para isso, quem tiver a titulação específica. E conforme o caso, vai ser uma licenciatura ou até mesmo uma pós-graduação, de acordo com o cargo que vai ser ocupado. Então, a habilitação profissional é essa condição essencial que habilita o profissional para exercer o magistério, comprovando a titulação específica. Quando tu for tomar posse no cargo, após ser chamado no concurso, tu vai demonstrar que tem a formação exigida para o cargo. Aquela que tu já viu lá no edital do concurso e que a gente também vai ver aqui na lei, porque a lei também diz aqui quais são os requisitos para cada cargo. Então, o primeiro princípio básico é a habilitação profissional. Só vai atuar no magistério quem tiver a formação para tanto. Segundo princípio, valorização profissional. Esse princípio é, na verdade, um dever da prefeitura. Cabe à prefeitura valorizar os profissionais do magistério. E como é que ela vai fazer isso? Dando aumento? Não, não somente isso. A valorização dos profissionais não está ligada à remuneração, está ligada principalmente a que vocês tenham condições de trabalho compatíveis com a dignidade da profissão e o aperfeiçoamento profissional continuado. Ou seja, cabe à prefeitura garantir para vocês condições adequadas de trabalho. E também aperfeiçoamento profissional, ou seja, a prefeitura vai proporcionar que vocês continuem estudando e se aperfeiçoando para cada vez fazerem um trabalho melhor. Então, o princípio da valorização profissional consiste nesses dois elementos. Sobre remuneração, existe um princípio básico que é o do piso salarial profissional, que a prefeitura vai pagar para os profissionais do magistério aquele piso, aquele mínimo previsto para a profissão. Também a gente tem aqui uma carreira, e é um princípio básico a progressão funcional na carreira, ou seja, vocês terão oportunidade de crescer na carreira. E como é que tu pode crescer na carreira? Mediante as promoções, que são baseadas no tempo de serviço e no merecimento. E a gente vai ver como que funciona isso. Nós vamos ver hoje aqui qual é o tempo mínimo, qual é a carga horária mínima de cursos que vocês têm que fazer e qual é a pontuação mínima que vocês têm que alcançar na avaliação para que vocês possam ser promovidos. A gente vai ver hoje como funciona a promoção e o que vocês vão ganhar a cada promoção. Então, a carreira ter essa possibilidade de promoções também é um dos princípios básicos. Ainda é um princípio básico o período reservados a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga horária de trabalho. O que é isso, pessoal? São as famosas horas atividade, né? Porque a gente sabe que exercer a docência não é só chegar em sala de aula e sair ministrando a aula. Para que vocês façam, para que vocês exerçam a docência, vocês vão ter algumas horas que vocês vão precisar se dedicar também para estudar, planejar e avaliar os alunos. E para isso, vocês têm um período que faz parte da carga horária de vocês. Então, a carga horária do professor não é somente aquele período que ele está em sala de aula. Além disso, também faz parte da sua carga horária essas horas de atividade. A banca pode fazer uma pegadinha nesse princípio para tentar te enganar na prova, afirmando, por exemplo, que esse período não está incluído na carga horária. E aí está errado, porque na carga horária de vocês estão as horas que vocês estão em docência e também essas horas de atividade. Inclusive, a gente vai ver como que isso funciona também nesta lei mais adiante. E aí, a gente tem aqui praticamente uma redundância, né? Porque ali na valorização profissional, já dizia que vocês deveriam ter condições de trabalho compatíveis com a dignidade da profissão. E aqui diz, então, que vocês devem ter condições adequadas de trabalho. Na minha opinião, este já estava aqui, não precisava estar em separado. Mas como está em separado, para fins de prova, é importante memorizar, então,
que esses são os 6 princípios básicos. Como que a banca cobra isso em prova? Geralmente, ela vai fazer um enunciado copiando 3 desses itens, mudando algum detalhe em algum deles e te perguntando qual ou quais estão corretos. A banca gosta muito de fazer questões assim. Ela traz 3 assertivas e pergunta quais estão corretas. Para que vocês respondam essas questões, é importante memorizar os 6 princípios com os seus detalhes, porque a banca vai copiá-los e mudar um detalhe. Como, por exemplo, trocar o incluído por não incluído na carga horária, por exemplo. Então é importante vocês memorizarem esses 6 princípios básicos. Vamos avançando agora para o capítulo 2, e no capítulo 2 a gente vai conversar sobre o ensino. Cabe ao município oferecer educação básica pública nos níveis de educação infantil e ensino fundamental, podendo atender outras modalidades de ensino. Então, a gente tem a atuação da prefeitura, principalmente na educação infantil e no ensino fundamental. Pode a prefeitura criar escolas e oferecer ensino médio? Pode, porque aqui diz que ela pode atender outras modalidades de ensino. O que a banca pode fazer de pegadinha aqui? Ela pode copiar esse artigo e dizendo que o município não pode atender outras modalidades. E aí está errado. Pode sim. É a obrigação do município atuar na educação infantil e no ensino fundamental, mas também pode atender outras modalidades de ensino. E o sistema municipal de ensino é vinculado ao sistema próprio, podendo vir a ser próprio e compreende níveis de educação infantil e ensino fundamental, podendo atender outras modalidades. Vejam que o artigo 5º, com outras palavras, vai dizer a mesma coisa do artigo 4º, né? Então não esqueçam, o município atua na educação infantil e no ensino fundamental e também pode, futuramente, atender outras modalidades de ensino. Quanto à estrutura da carreira, essa carreira que vocês farão parte, ela é constituída por 5 classes. Todos vocês, quando ingressarem, vão ingressar na classe A. Atendidos os requisitos, que a gente já vai conhecer quais são, vocês podem crescer nessa carreira, passando para a classe B, para a classe C, para a classe D, e no topo da carreira vocês chegam na classe E. Essas são as 5 classes. Cada classe que tu vai avançando vai aumentar a tua remuneração. Essa é a vantagem de crescer na carreira. E para os efeitos desta lei, nós temos alguns conceitos. E a banca pode perguntar na tua prova cada um desses conceitos. Então é importante a gente conhecer. Primeiro, tem o conceito aqui de magistério público municipal. O que é magistério público municipal? É o conjunto dos profissionais da educação, que ocupando cargo ou funções nas unidades escolares, nas escolas do município, desempenham atividades docentes, especializadas e atividades de apoio, com vistas a alcançar os objetivos da educação. Vejam só, o magistério público não são apenas os professores, os docentes, também estão os especialistas em educação. Essas atividades de apoio e suporte pedagógico à docência também estão dentro do conceito de magistério municipal. É errado aqui, então, se a banca afirmar que o magistério é constituído somente pelos que exercem atividades docentes, porque também consideram-se do magistério os especialistas e as atividades de apoio. O item 2 traz o conceito de cargo. Esse cargo que tu vai ocupar na prefeitura tem algumas características e a banca pode, na prova também, perguntar quais são essas características, mudando alguma delas. Então vamos entender o que é um cargo. Esse cargo que tu vai ocupar passando no concurso é um conjunto de atribuições e responsabilidades que tu vai assumir. Com as características de ser criado por lei, isso aqui é muito importante. Se a prefeitura entender que precisa de mais professores do que existe hoje na lei, ela pode criar mais cargos. Para isso, terá que ter lei.
Sempre que o prefeito quiser aumentar a quantidade de servidores, tem que encaminhar um projeto de lei, e somente se a Câmara de Vereadores aprovar que esses cargos serão criados, porque o cargo sempre é criado por lei. Aqui a banca pode fazer uma pegadinha, dizendo na prova de vocês que o cargo é criado por decreto ou por portaria do prefeito. E aí está errado. Por decreto ou portaria, o prefeito não pode criar cargos. Para criar cargos, tem que ter lei. Os cargos, quando são criados na lei, possuem uma denominação própria, o nome do cargo, como esse para o qual tu está concorrendo neste concurso. E eles são criados em número certo. A lei que cria cargos diz a quantidade de cargos criados. E a prefeitura só pode nomear servidores dentro daquela quantidade prevista na lei. Além disso, os cargos possuem uma retribuição pecuniária padronizada. Como assim? Existe um valor padrão para o cargo e todos que ocupam o cargo vão ingressar recebendo o mesmo valor. Com o tempo, podem ter outros adicionais e gratificações, mas inicialmente existe aquele padrão básico que é o mesmo para todos que ocupam o mesmo cargo. Além disso, a remuneração do cargo nunca poderá ser inferior ao piso salarial nacional da educação, que está previsto, em legislação federal. Então essas são as características do cargo público e é muito importante, vocês memorizarem essas características, porque a banca pode mudar uma delas, dizendo que o cargo é criado por decreto ou portaria, ou dizendo que é em número indeterminado, o que estaria errado, porque o cargo é criado por lei, com denominação própria, com número certo. Que mais que a gente tem que saber sobre esses conceitos? O conceito de classe. O que é classe? A classe é a tua posição na carreira. Cada letra aqui da carreira é uma classe. Todos vocês vão entrar na letra A e com o tempo podem ser promovidos para a letra B, C, D e E. Quando tu muda de classe, tu está sendo promovido. Então a classe é a tua posição na carreira. É a graduação de retribuição pecuniária dentro do serviço público municipal, constituindo a linha de promoção. Isso aqui é a linha de promoção que nós temos na carreira, que vai acontecer por tempo e merecimento, e a gente já vai conhecer no próximo vídeo quais são esses critérios de tempo e merecimento para cada promoção. A gente tem ainda aqui o conceito de professor. O professor é o profissional da educação com habilitação específica para exercer função docente. Vejam só, quando eu falei no magistério, eu falei que o magistério não é constituído somente pelo professor, porque além de quem exerce atividade docente, tem também os profissionais do suporte pedagógico. Então o magistério público municipal é formado pelos professores e pelos profissionais de suporte pedagógico. Aquele que exerce a função docente é chamado de professor. E aqueles membros do magistério que vão atuar nas áreas de administração, direção, gestão, planejamento, supervisão, orientação ou outras necessárias para o setor educacional, são os profissionais do suporte pedagógico. Na sequência, a gente tem então as classes que eu acabei já mostrando para vocês. A classe é a tua graduação na carreira, é a tua posição na carreira. Todos vocês vão ingressar na classe A, com o tempo podem ser promovidos. Quando vocês se aposentarem, no lugar de vocês vai entrar um novo concursado na letra A, porque todos que ingressam pelo concurso vão ingressar na letra A. Então é isso que nós temos inicialmente aqui sobre o plano de carreira do Magistério de Capivari do Sul. No próximo vídeo a gente vai continuar a análise da lei e já vamos conversar sobre a promoção. Dá um clique que eu já volto. Até logo.